Fala galera, Robson Lima aqui com mais seu vlog, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o Clube do Livro 4. Mas antes de eu mostrar qual é o livro que a gente vai falar hoje, deixa eu lembrar vocês, deem o joinha, se inscrevam no canal, apertem o sininho, deixem um comentário aí falando o que você está gostando, o que você não está gostando, sugestões de pauta e muito mais, tá legal? Que eu estou lendo tudo, sempre estou por aqui olhando, comentando, lendo, dando joinha, dando aquele coraçãozinho. Vocês estão aqui sendo ouvidos neste espaço, beleza? No mais, eu quero convidar vocês a ver aqui o nosso livro de hoje, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do nosso querido amado Max Weber. Mas, só um esclarecimento. Clube do Livro são os vídeos do nosso canal onde eu comento sobre livros que são fundamentais para a disciplina de ciências sociais, sociologia mais porque é o meu lance, mas eu também tenho antropologia, né? Tenho ciência política, etc. Mas a ideia não é fazer um resumo aprofundado dos livros, tá? Isso aí são playlists específicas, que nem aquela que eu fiz sobre o Aprendendo a Pensar com Sociologia do Zygmunt Bauman e do Tim May. Eu vou deixar aqui em cima um negócio aqui, uma bolinha para vocês poderem apertar, caso vocês não saibam. E eu também estou fazendo uma leitura aprofundada deste livro aqui. Esse é o nosso livro atual, eu estou devendo para vocês, que é o Sociologias do George Simmel, do Frederick Vandenberg. E esses vídeos são longos, tá? Esse nosso vídeo de hoje não é um desses, não. É bem mais curtinho, bem mais tranquilo. Porque nós vamos falar do nosso colega, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, tá? E eu quero deixar bem claro que a edição que eu vou falar é esta edição aqui da Companhia de Letras, com o prefácio, notas, comentários do Antônio Flávio Pierucci, que é um dos maiores especialistas de Weber aqui no Brasil. E assim, presente da minha vida ia ser autografar esse livro, né, com o autógrafo dele. Mas enfim, este livro aqui, ele é bem aqui ó, 2009, tá? Eu acredito que essa é a edição mais recente que você pode achar em livrarias, tá? O texto em si, em alemão, ele já está em domínio público, né? Então tem muita gente que faz versão. Eu recomendo para todo mundo que, se você puder, se você tiver interesse em estudar Weber e quer começar pelo texto fundamental dele, que é esse aqui, de onde vem a grande fama dele, né? Comece por esta edição, se você puder, por um motivo muito simples. Esse ensaio, na realidade, são duas versões, tá? Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo foi, primeiro, um ensaio que ele fez para uma revista científica, e depois, já perto do fim da vida dele, o Weber fez uma grande revisão e expandiu um bocado de coisas, tá? O que esse livro aqui faz, e é por isso que ele é grosso desse jeito, é ele juntar os dois artigos, entendeu? Então você está lendo uma coisa aleatoriamente aqui, abrir uma página aleatória aqui, você vê que ó, é um negócio bem... E aqui pelo meio você vai achar colchetes, né? Esses textos em colchetes, conforme explica o Pierucci na introdução, são a segunda edição. E assim você vai poder ler, e se você quiser realmente ter essa noção de como é que o pensamento do Weber evoluiu, etc. Eu sinceramente acho que é o melhor de todos, é esse aqui, tá? Sobre o livro em si, ele é fácil de ler? Eu acho que ele não é tão fácil de ler quanto os dois discursos que o Weber tem, que é o Ciência como Vocação e o Política como Vocação, né? Que esses, na minha opinião, são os textos em português mais fáceis de ler do Weber, porque era uma palestra que ele deu para pessoas ali, né, que não eram especialistas. Então, é a coisa mais simples que você vai ver ele falando. Isso aqui foi pensado para ser sempre um livro mais acadêmico, tá? Então ele tem uma linguagemzinha mais pesada, porém, entretanto, contudo, todavia, eu acredito que se você vai estudar Weber por qualquer motivo que seja, é bom você já se preparar um pouco, e esse nível aqui de leitura teórica, de leitura de vocabulário mesmo, tá? De sinônimos, antônimos, tá? Não vou nem falar de, meu Deus, coisa acadêmica, especial, termo em alemão. Tô falando de linguagem formal português mesmo, tá? É esse nível desse livro aqui que você deveria esperar dos textos do Weber. Weber é um autor meio
eu acho um autor sinceramente um pouco complicadinho, basicamente porque ele tem um relacionamento adverso com o parágrafo, né? Como vocês podem ver aqui, ele acha que ele é Saramago. Olha esta página aqui da esquerda, olha essa maluquice aqui. Cadê o parágrafo? Pois é. Essa pra mim é uma coisa que vai empurrar as pessoas um pouco para fora dessa edição aqui. Mas como eu estou dizendo, eu acho essa aqui a melhor das edições se você for estudar o Weber. Se você quiser ler porque, estou curioso em ler, aí tudo bem. Você pode pegar a edição que você quiser. A Martin Claret tem uma edição desse aqui. Não que seja particularmente boa, mas é uma edição, tá? Eu já comentei tudo isso dos textos, inclusive esse aqui do Ética Protestante não é o único livro que tem essa edição aqui, tá? Porque esse texto também está em outros livros do Weber, eu até comentei isso, tá? Não está no Essenciais de Sociologia, da Penguin, que é o primeiro livro do nosso clube do livro aqui. Vou deixar também um linkzinho aqui em cima e na descrição. Mas é algo, entende? Eu acredito que se você já está meio que alimentado no básico e quiser crescer um pouco no Weber, eu acho que é importante ter esse tipo de ideia. Então, rapidamente aqui, sobre o que fala Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Lembrando que aqui no Clube do Livro a gente não faz resumos aprofundados. Eu vou deixar um guia de leitura para vocês. A tese do livro é: Weber está dizendo que a ética protestante que ele identifica com o calvinismo, não o calvinismo do Calvino, necessariamente, tá? Do primeiro autor Calvino, tá? Mas das pessoas que vieram após o Calvino, e ele tem aqui exemplos, tá? Nas notas de rodapé de pregações, autores específicos, pregadores específicos, então não é uma invenção da cabeça dele necessariamente, tá? O argumento do Weber é que essa ética protestante ela funcionou para alimentar esse tipo específico de capitalismo que estava surgindo na Europa nesse período histórico aqui que ele está analisando, tá? Final do 19, e que essa ideia cultural sobre prosperidade, sobre trabalho, essa ética de trabalho, de vida, permitiu que grupos protestantes pudessem se desenvolver mais debaixo desse capitalismo aqui europeu que estava surgindo nesse momento, tá? Lembrando que duas coisas. Primeiro, Weber, ao contrário do Marx, ele não fala em o capitalismo. Não, para o Weber existem vários capitalismos. Existiram vários capitalismos ao redor da história. E o nosso atual é o capitalismo, esse capitalismo que está até hoje, tá? Que é o capitalismo moderno, cuja grande característica, na verdade, é a burocratização da vida, né? E aí a gente vai entrar naquelas questões de desencantamento do mundo, jaula de ferro. Eu acredito que no meu vídeo, bem antigo até, tem um vídeo antigo meu sobre desencantamento do mundo que eu toco um pouco nesse assunto. Se vocês quiserem também eu posso retomar aqui, de uma forma mais moderna, não tem problema, tá? Mas basicamente esse é o argumento dele. Ele não está dizendo que é por causa do cristianismo que o capitalismo surgiu. É uma relação A e B. Não é isso que está acontecendo aqui. Tá? Inclusive, a primeira coisa que ele diz no prefácio é justamente que não é isso que está acontecendo. Não é afinidade letiva, não é causa e efeito. É simplesmente porque as ideias do protestantismo, especificamente do puritanismo, se alinharam bem com esse tipo de empresa capitalista. Não, é empresa no sentido enterprise, né? Empresa capitalista, é só isso. Então existiu uma correlação ali, mas nunca uma causa, entendeu? Isso é bastante importante de lembrar, especialmente em tempos de neopentecostalismo, teologia da prosperidade e aquela coisa toda que eu ando falando em vários momentos. Inclusive temos uma playlist aqui especificamente sobre evangélicos e política. Vou deixar aqui também aqui na descrição e aqui nas bolinhas que aparecem aqui em cima no vídeo, beleza? No geral, enquanto livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é um livro denso, um pouco pesado de se ler, sim, concordo com vocês. Porém, eu considero que se você vai estudar Weber, se você quer saber as origens do nosso capitalismo atual, de uma perspectiva não marxista, porém ainda material, histórica, etc., Weber é um bom lugar para se começar, tá? Especialmente porque tem muita gente que gosta de cooptar o Weber para os seus discursos, para dizer coisas que ele não necessariamente diria ou concordaria, tá?
Como eu já disse em outros vídeos, o Weber não é um autor de esquerda nem de direita, não necessariamente como a gente colocaria, mas ele definitivamente não é um autor revolucionário, tá? Ele não está buscando fazer nenhuma grande revolução contra o capitalismo nem nada do gênero, ok? Então se esse tipo de perspectiva um pouco mais, né, pé no chão, como alguns diriam, te interessa e você tiver aí um fim de semana ou coisa assim, ou você tem algum trabalho de escola, de faculdade para entregar e tiver com interesse, que nem eu, que eu comecei assim com o Weber também, eu tive um trabalho para entregar, li, achei maneiro e mergulhei. Ética Protestante, Período do Capitalismo, edição da Companhia de Letras, com prefácio, notas do Antônio Pierucci, é a edição definitiva, na minha opinião humilde, deste texto tão importante para toda, na verdade, o nosso pensamento político, econômico, etc. Influência dentro do marxismo, fora do marxismo, na esquerda, na direita. Esse realmente é um texto muito fundamental. E, sinceramente, se for você começar, por que não começar logo pelo que é melhor, não é verdade? E essa foi a minha resenha de hoje do nosso livro aqui, Ética Protestante, Período do Capitalismo, e assim se encerra a nossa edição 4 do Clube do Livro. Mais uma vez eu vou deixar aqui na descrição os links para as playlists que eu citei aqui, etc. Vou deixar também alguns artigos científicos para guiar você na sua leitura, tá? Eu vou deixar uma resenha crítica feita pela Adriana Marinho, que hoje em dia já deve estar graduada do curso de História da USP, deve estar fazendo outras coisas da vida, não fui procurar saber, mas é uma edição, é uma resenha que ela escreveu pro jornal, pro boletim do grupo de estudos de marxismo da USP. E assim, eu acredito que em termos de resenha crítica, pro que se propõe em formato, pro tamanho do texto que tem que ser essas coisas, que não pode ser um texto gigante nem nada, eu acho que ela faz um bom trabalho na resenha crítica dela, tá? Ela é, obviamente, bem marxista, faz um link bem direto até entre a obra do Marx e a obra do Weber, e, enfim, é bem interessante se você quiser ter esse tipo de perspectiva sobre a obra do Weber. Eu vou deixar também um outro artigo que já é um pouquinho mais chamado Agência e Estrutura na Teoria do Capitalismo do Weber, né, que já é do Pedro Curado, que é um professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, tá? É um artigo de 2018 e é um artigo já mais pesadinho, e a ideia dele, na verdade, é que ele vai discutir o capitalismo, né, a teoria do capitalismo do Weber, e contrastando isso com outras teorias históricas a respeito do capitalismo da época do Weber, ou seja, contrastando o Weber junto com o Simmel e o Sombart, que são dois autores que eu não falei o tanto que eu deveria, especialmente o Sombart, mas o Simmel nós temos uma pequena playlist aqui em crescimento, tá? Vou deixar também na descrição para vocês. E por último tem um outro texto que é legalzinho também, que eu gosto bastante, que é do Eduardo da Costa, chamado O Espírito do Capitalismo, apontamentos sobre a segunda parte do primeiro ensaio de Ética Protestante e do Espírito do Capitalismo de Weber, né? Tudo isso é o nome do artigo, tá? Eu vou deixar também aqui um link na descrição aqui para vocês baixarem e darem uma olhada, do canal da Federal de Piauí, se eu não me engano. E esse artigo aqui, ele pensa no que? É basicamente ele vai funcionar na verdade como um roteiro de leitura se você quiser ler esse livro aqui e achar que o primeiro capítulo dele está meio pesado. Pois é, você pode parar um pouco e ler esse PDF que eu vou deixar aqui e talvez te aclare melhor, tá bom? E é isso, gente, eu acredito que com isso nós encerramos hoje. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo tempo. E eu lembro para vocês que nós estamos aqui com 30 dias direto de Sociologia. Não significa que eu vou parar depois dos 30, porque eu não vou. Can't stop, won't stop. Esse trem não vai parar. Estamos aqui para ajudar, para servir vocês com Sociologia, pensamento crítico. E não se esqueçam, meus queridos. É isto. Olha, deixem um like, deixem um comentário, essas coisas todas, tá? Agradeço muitíssimo, de verdade, de coração, e até amanhã com o nosso próximo Sociovlog.